Boa noite. A nossa entrevistada de hoje é a dona Solange Galvão. Dona Solange Galvão foi casada com o Dr. Galvão, médico em Barretos. Eles vieram para Barretos em 1953. E a dona Solange, a vida toda, foi uma grande partícipe da Igreja Católica. Ela sempre participou dos movimentos, das pastoral, do batismo, depois fez parte durante 15 anos de um movimento maravilhoso chamado Oficina de Oração e Vida. Boa noite, dona Solange. Boa noite, Graça. É um prazer especial participar do seu programa e falar aos telespectadores da TV Barretos. É um prazer, uma alegria colaborar aqui com você através do seu programa, muito apreciado, muito prestigiado aqui na cidade. Muito obrigada, dona Solange. E eu gostaria de começar falando um pouquinho, dona Solange, antes do seu casamento. A senhora é uma jornalista formada na Universidade da Bahia, veio para Barretos, não exerceu a profissão de jornalista, mas esta formação ajudou muito a senhora na criação dos filhos, nos trabalhos comunitários que a senhora desenvolveu em Barretos. Bem que eu exerci um pouco a profissão. Eu colaborei muito com o jornal do seu Paulo Bezerra, A Semana. Eu mantive, na década de 50, uma temporada de crônicas com o título Crônica da Semana. Só que eu usava pseudônimo. Eu não usava o meu nome. E depois eu colaborei também com outra série de artigos, de crônicas, na década de 60. Era Caleidoscópio, o nome da coluna. Também no jornal A Semana, do jornalista Paulo Bezerra, aquele jornalista antigo daqui de Barretos, que muita gente conheceu e se lembra ainda. Dedicadíssimo ao jornal, dedicadíssimo à imprensa, muito responsável, de muita grandeza de espírito, muita fé. Então, eu colaborei com ele com muito prazer e com gratas recordações. Então, dona Solange, além de ser uma grande mulher, uma grande esposa, uma grande mãe, a senhora ainda achava tempo para estar escrevendo a sua crônica semanal. E aí, o que a senhora acha da imprensa hoje? A senhora acha que ela desenvolve um trabalho consciente ou hoje a imprensa já não tem tanto compromisso com a verdade, com os fatos? Eu acho, vou falar da nossa imprensa aqui de Barretos, que é uma imprensa responsável. Os jornais daqui também cumprem com o seu dever de uma maneira bonita, admirável, consciente e assim, com dedicação. Eu admiro muito todos os jornalistas daqui de Barretos. E nos grandes jornais, você sabe, tem filtração má em todos os lugares. Acredito também que possa acontecer isso com os jornais, com os grandes jornais. Mas eu sou encantada por jornal, porque um jornal é feito no quente. Você tem que sair, tem que fazer naquela hora, não tem adiamento. É muito diferente de um livro. O livro, a pessoa tem tempo para pensar, tem tempo para fazer seleção de ideias, tem tempo de corrigir. E o jornal, muitas vezes, é tudo feito em cima da hora, de maneira que eu admiro muito. É um livro, afinal de contas, feito de improviso praticamente, salvo os colunistas assim, ou já assim, comprometidos, que têm os seus artigos prontos. Mas, de um modo geral, o jornal é feito de uma maneira assim, muito
de muita improvisação. Por isso a gente tem que desculpar alguma falta que aconteça e admirar a dedicação de todos os jornalistas. Dona Solange, a senhora é nascida na Bahia e erradicada em Barretos já há 58 anos. Lembra-se muito lá do seu estado de origem, da infância, da faculdade? Ou hoje a senhora já vivencia mais aqui Barretos e o estado de São Paulo? Eu já vivencio aqui Barretos, gente, porque afinal de contas 58 anos é uma vida, não é tão curta, né? Mas a Bahia é inesquecível. Tudo que diz respeito à Bahia me chama a atenção na hora. E eu curto, e eu me lembro, e eu me divirto com as coisas de lá, com o folclore da Bahia, tão rico, tão divertido. Então, eu não me esqueço, pelo contrário, são dois amores que convivem, o amor a Barretos e o amor à Bahia. E as lembranças também são muitas, né? Porque eu lecionei, fiz o curso normal, me formei professora, lecionei com muita paixão, com muito amor, graças a Deus. E depois que eu fiz o curso de jornalismo, eu já vim imediatamente para cá. Lá eu colaborava também no jornal de lá eu colaborava. Não tão com tanta frequência, mas de vez em quando eu colaborava. Não dava tempo, porque dava aula, estudava. Era muito corrido, né? Mas assim mesmo eu fazia alguma coisa. Agora aqui, era uma coisa que o Galvão gostava demais que eu fizesse. Eu tinha toda a aprovação dele, todo o apoio dele para escrever, para criar os artigos. Tudo coisa simples, como eu sou mesmo, né? Mas ele tinha, para ele era um prazer. Então, isso me dava muita força, né? É uma maravilha, porque quando a família, o marido apoiam a atividade, a gente fica muito mais entusiasmada. E já que a senhora falou no Dr. Galvão, né? O famoso Dr. Galvão, um médico também dedicadíssimo, a senhora me disse que ele era viúvo e a senhora se casou e veio com ele 3 filhos. E a senhora teve mais 3, então foram 6 filhos que a senhora criou. Exatamente. Os 3 deles já eram adolescentes quando nós nos casamos, porque ele morava aqui em Barretos. Eu é que morava na Bahia. Então ele foi à Bahia e lá nos encontramos, nos conhecemos e casamos. E a senhora veio? E eu vim. Depois nasceram os meus filhos, 3 filhos também. Quer dizer, e foi uma convivência muito bonita, porque os do primeiro casamento, os irmãos mais velhos, tinham verdadeira loucura pelos irmãos pequenos. Era um amor, eu falava que eram 3 pais a mais que eles tinham, de tanta dedicação, cuidado. De tanto cuidado, mas de amor, fazia o que eles queriam, mas sem prejudicar o andamento da educação deles. Pelo contrário, enriqueceram a educação deles, os 3. Dona Solange, e agora nos voltando um pouquinho, né? Também para a parte religiosa. A senhora é uma mulher de fé, me disse que antigamente, né, toda criança era consagrada a uma Nossa Senhora. E a senhora foi batizada por Nossa Senhora e sempre foi muito uma mulher de muita fé, sempre acreditou muito em Deus e Nossa Senhora. O meu batismo era uma coisa que acontecia muito antigamente mesmo. Escolhiam Nossa Senhora como madrinha
Verdadeira. Então, e tinha uma pessoa que chamava madrinha de procuração, que no meu caso foi a minha avó, de representação. A minha avó que representou Nossa Senhora. E eu fui batizada com essa coroa que está aí. Olha, a senhora colocou? Colocaram na minha cabeça. Eu era bebê, colocaram na minha cabeça esta coroa, significando a presença de Nossa Senhora, Nossa Senhora ter me assumido como afilhada. Então, a minha madrinha não é uma madrinha humana, é uma madrinha celeste. Né? É Maria, Nossa Senhora da Conceição. Porque antigamente, as devoções da Nossa Senhora, a mais pronunciada era a devoção Imaculada Conceição. Não tinha conhecimento, não tinha acontecido tantas aparições, tantas manifestações, tantas visões, tantos títulos não foram surgindo, não tinham surgido ainda. Então, Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada Conceição, é que era a mais venerada, a mais querida, assim, pelo povo, né? Tanto que Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Continue com a gente.